Boa tarde, pessoal. Vamos entrar agora num painel sobre criptoativos e trade. Então, vai ser um painel com nomes de peso, né? E tem pessoas que eu admiro bastante. Então, eu queria chamar aqui a Solange Gueiros, Head Advocate da Chainlink, por favor. Palmas, pessoal, palmas. Obrigada, Douglas. Então, gente, eu estou no painel para mediar o painel, para fazer perguntas aí, eu sou a moderadora. Então, eu estou aqui junto com o Bo Williams, Marcelo Paz, Rossello Lopes e Felipe Escudeiro Bitnada. Vamos lá. Eu vou ficar nesse. Acho que é melhor ficar na ponta, que eu vejo vocês. Certo. Onde vocês estão? Tudo certinho aí, tá bom. Então tá, eu vou puxar minha cadeira. Alô? E eu já Sound check. Aí. Bom, alguns até já falaram aqui hoje, né? Mas a gente sempre tem que começar se apresentando, né? Então eu vou pedir para vocês começarem todos se apresentando. Pode começar pelo Marcelo aqui do meu lado. Bom, boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Paz. Faço conteúdo para o YouTube, para Instagram. Temos aí o Crypto Select, temos outras plataformas, o O2, e vamos tentar contribuir um pouco com vocês aqui sobre a trades, né? É isso aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Bo Williams. Eu sou um trader profissional e criador de um método matemático estatístico operacional. Então, a gente usa um algoritmo para achar as melhores oportunidades do mercado de criptoativos e todos os outros mercados do mundo. Qual que é o nome do sistema, Bo? Ficubi. Ah, que legal. Ficubi. Boa. Bom, boa tarde a todos. Aqueles que não decoraram meu nome ainda, que eu sei, eu sou estrangeiro. Rossello Lopes, né? Como a gente atua em vários segmentos, né, e um deles, como a gente tem uma própria criptomoeda, né, que é o Blue Token, a gente tem que entender bastante trading, porque a gente lastreia esse token em 16 criptomoedas. E aí tem que ficar toda hora um olho no gráfico e um olho no mercado. Então, vamos poder compartilhar um pouquinho aí dos truques, né, que a gente tem que usar, ou de toda a segurança que a gente tem que ter na hora de fazer um trading decente. Legal, eu sou o Felipe Escudeiro, sou criador do canal Bitnada, do portal Bit Notícias. A gente também tem duas conferências fortes aqui no Brasil, o Bit Sampa, lá em São Paulo, e o Bit in Rio, que acontece aqui também na Cidade Maravilhosa. E é isso. Muito bom. Fê, puxa sua cadeira um pouquinho para frente também para eu te ver. Aí, boa. Já está ótimo. Muito bom. Ótimo. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual a diferença de fazer trade com criptomoedas e mercado profissional? E eu vou pedir para começar agora lá do Felipe, lá da outra ponta. Acho que a grande diferença é que no mercado de criptomoedas você tem uma boa liquidez em algumas corretoras e você tem nada de liquidez em muitas corretoras. Então, acho que a maior dificuldade do trader profissional que quer pegar uma boa moeda, que quer ter executar o seu próprio setup, é conseguir achar a liquidez certa para o ativo certo. Quando a gente vê que, por exemplo, o mercado financeiro tradicional, quando você vai, por exemplo, fazer um trade na Bolsa de Valores, você tem a custódia pelo CBLC, né? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Centralizada, né? É centralizada. Só que, como você fala de descentralização para o Bitcoin ou para a maioria das criptomoedas, cada bolsa, ou seja, cada corretora, tem um book diferente, com players diferentes, com volumes diferentes. E quando você está dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, negociando, fazendo um trading numa ação, você compartilha o mesmo book com todos os players que estão ali no mercado. Então, na minha visão, a maior dificuldade no mercado cripto é conseguir ter uma boa liquidez com uma boa segurança numa boa corretora. Uma coisa interessante disso que você falou, que ao mesmo tempo que isso pode ser uma dificuldade, isso é uma grande oportunidade de arbitragem entre essas corretoras, porque cada uma tem seu book, cada uma tem seu gráfico e cada uma pode ter uma cotação diferente. Até falando em arbitragem, que eu já brinquei bastante com isso, por exemplo, uma coisa que eu adorava fazer, quando acontece alguma coisa lá fora, a exchange grande, ela reflete o preço lá de fora mais rápido. A exchange pequena demora mais, então é o momento que tem a melhor oportunidade de arbitragem.
E agora, o que a gente tem muito no DeFi, né? O pessoal está utilizando muito aqueles bots MEV, né? Para fazer arbitragem e, assim, é um negócio absurdo que é uma nova possibilidade de ganho financeiro, arbitrando preços diferentes em corretoras, né? A gente chama de DEX, mas na verdade são corretoras descentralizadas. Mas é um outro papo também, né? Depois, a gente vai falar de DeFi e a gente chega nisso. Vamos Legal. lá, Rossello. Bom, eu acho que o maior desafio também, né, as possibilidades são inúmeras, então, ainda mais quando você está operando em trades, em operadoras, em exchanges internacional, porque tem um book muito mais denso, você tem muito mais possibilidades, até mesmo de diferentes moedas e tudo mais. Qual a maior dificuldade? Infelizmente, a gente vive num mundo chamado Skynet. A quantidade de bots, de robôs que tem lá dentro, às vezes é desumano, né? Porque tem tanto robô que é desumano o negócio. Então, o maior desafio que eu vejo hoje para um profissional que não tem um bot é justamente esse. É essa dificuldade de estar brigando ele contra um bot. E aí tem bots que estão no mesmo data center que está aquela corretora. É muito mais rápido que um bot do camarada que está aqui no Brasil. Então, imagina um cara que está aqui no Brasil operando na plataforma da Bitfinex. E contra um camarada que tem lá na plataforma da Bitfinex um bot no mesmo data center. É muito difícil. Então, ao meu ver, a maior dificuldade realmente é essa. Mas a coisa legal, quando você acerta muito bem e você tem ali as suas ordens de compra, ordem de venda, para você fazer arbitragem é sensacional. E dependendo do que acontece no mercado, melhor ainda. Um exemplo claro e direto, quando falaram que, por exemplo, o Tether não tinha liquidez e caiu de, sei lá, 99 centavos para 96. Eu achei lindo, porque aonde eu consegui executar com 99, eu estava comprando em 96, mandando para 99 e estava vendendo. Abriu uma possibilidade muito grande. Isso é uma arbitragem na mesma moeda. Diferentes exchanges para uma mesma moeda e é uma stablecoin. Imagina a possibilidade que não te abre dentro com moedas que são extremamente voláteis, como o Tether, como o Ethereum, como o Bitcoin, como o Ethereum, entre outras. Então, a dificuldade para mim que eu vejo hoje, Sol, é como é que eu luto contra o exterminador do futuro. Boa. E até antes de passar para o Bo Williams, vamos deixar claro, a gente já falou 2 vezes de arbitragem, eu não tenho certeza se todo mundo sabe disso, o Rossello já deu um exemplo, mas quando a gente fala de arbitragem, a gente está falando de comprar mais barato em um lugar e vender mais caro em outro lugar. Então, você vai comprar mais barato em uma exchange, você vai vender mais caro em outra exchange, e você tem o lucro aí dentro dessa compra e venda. Então, é disso que a gente está falando. Então, Bo, e aí, quais os desafios? O mercado 24 horas já é um grande desafio e a gente tem muita volatilidade também, mesmo dentro dos ativos que a gente tem liquidez suficiente para operar. Então, eu acho que essa volatilidade, para quem não é profissional, dá muito susto, muito medo, ansiedade, porém, para o trader profissional, é uma bela oportunidade. E a questão de ter essa automação, né? A automação trabalhando contra você o tempo inteiro. Isso você pode até mitigar, expandindo um pouquinho mais seu tempo gráfico, olhando um gráfico semanal, um gráfico diário, etc. Mas, o que a gente chama de day trade, hoje em dia, se não tiver essa tecnologia, para poder também 24 horas estar rastreando e tomando decisão, é bastante difícil, né? Várias oportunidades acontecem quando a gente está dormindo aqui e os chineses estão operando lá, né? Exatamente. E aí, a questão que é o mais importante para todo trade que não é automatizado, a questão psicológica, e isso pesa bastante quando se tem tanta volatilidade como a gente tem no mercado de cripto. Boa, Marcelo, muito bom. Eu acho que, só para complementar o que eles já falaram, né, mas a principal diferença do mercado cripto para o mercado tradicional é ficar 24/7 aberto. Isso muda totalmente o jogo, na minha opinião, né? Porque você tem um mercado que você não pode desligar, né? Se o cara for fazer um trade, e como você disse, né, a China está operando de madrugada,
você vai tomar um stop ali, você vai ter uma reversão muito rápida e não tem como você fazer. E além do fato do que o Felipe falou, que são corretoras, não é uma coisa centralizada, então você tem vários books diferentes, de repente acontece um movimento em uma, esse movimento causa uma série de mudanças que vão provocar mudanças nas outras por conta dos robôs, né? Então, acho que tudo que a gente foi falando aqui é o panorama geral. Acho que o mercado cripto traz muita oportunidade pelo mesmo motivo, né? Porque você tem essas diferenças e aí dá para fazer arbitragem, dá para fazer uma série de outras coisas que no mercado tradicional você tem alguma dificuldade. Mas eu acho que é isso, é um complemento de tudo que a gente falou aqui. A principal diferença para mim é ser 24/7, e inclusive isso muda muito. A gente tem o Taleb, né, que gosta de falar mal do mercado cripto. Eu acho que ele faz algumas comparações, inclusive de o mercado cripto, o Bitcoin não se provou e tudo mais. Ele faz umas avaliações matemáticas sobre, por exemplo, o alfa do Bitcoin, que é muito alto, e se comparar com o ouro, não dá para fazer a comparação. Só que eu acho que não, é uma comparação injusta partindo do princípio que o único mercado que é 24/7 é o das criptos. Então, não dá para comparar, né? Eu acho que esse é a principal diferença. Boa, obrigada. E realmente, Marcelo, eu sei que eu falar por último é muito difícil a gente até trazer alguma coisa nova, mas eu gostei muito do que você falou, inclusive como sendo uma consolidação de tudo. Agora, eu gostaria que vocês contassem para o nosso auditório aqui, que ferramentas você usa para fazer trade? Como é que você faz análise? O que você usa para decidir? A gente já sabe que o Bo tem o Ficube, ele fala um pouquinho mais do Ficube agora também, mas e os outros? Como é que vocês decidem isso? E aí eu queria começar, então, com o Marcelo agora. Bom, eu sou um pouco polêmico nesse sentido, né? Normalmente o pessoal me chama de treta por causa disso até, porque eu não uso média, eu não uso... O Bo usa médias, né? Lá, as médias do Ficube e tal. O Felipe também. O pessoal, em geral, olha para trade com média, com indicadores e tal. Eu gosto de olhar só volume e price action, basicamente, né? O que o preço está fazendo. Então, para mim, me atrapalha olhar médias, me atrapalha as coisas, mas fica muito mais, como o Felipe chama, de discricionário. O que eu faço é muito mais discricionário do que o pessoal que usa as médias e tudo mais fazem, né? Só que a única coisa que eu tenho receio, tenho resistência com o trade em cripto é que o histórico é muito pequeno, né? O Bo trabalha muito com a parte do histórico, né? O histórico em cripto é muito pouco tempo. A gente só tem 12 anos de um mercado que só ficou em alta desde que existiu por conta, inclusive, do mercado tradicional, que, né, o mercado americano está desde 2008 só crescendo, né? A gente não teve correções, não teve bear market, né, desde 2008. E isso muda. A gente olha para um cenário que, para mim, é muito enviesado. Quando eu olho para o histórico de cripto, para olhar, inclusive usar médias, usar outras variáveis, eu acho que é perigoso. Então, eu prefiro olhar para mim, trade, macroeconomia, cenário econômico de forma geral, junto com price action, sem muitos indicadores. Então, a pandemia não foi um pouquinho de bear market? O que você acha? Não, sim, é um bear market. Tecnicamente, foi um bear market, mas não é uma recessão. Vamos colocar um bear market mais prolongado, né? Se você pegar o gráfico do SP500 de 2008 para cá, é uma linha praticamente tem lá a queda do bear market da pandemia. Só que, aliás, o bear market da pandemia, para mim, ele é muitíssimo perigoso para quem entrou no mercado nessa época. Porque muita gente vai acreditar que, por conta do mercado ter subido em V, nas próximas vezes vai ser igual. Caiu 30%, é só comprar que todo mundo fica rico, né? Acho que a gente, inclusive, vai ver muito disso ainda. Muita gente que entrou na primeira queda que teve, já colocou tudo, já achando que ia acontecer a mesma coisa de novo, né? Porque quem entra novo no mercado tem essa ideia de que, eu já vi aqui, aconteceu, então vamos fazer de novo. Só que o nosso cenário hoje ele é muitíssimo mais complexo, né? O objetivo aqui desse painel não é falar sobre o cenário atual, mas acho que a gente está num cenário muito complexo. Eu, sinceramente, acredito que a gente vai ver muitas coisas novas no gráfico, para trade, que nunca foram vistas no mercado cripto, no que a gente está vivendo agora. Muito bom. E aí, Bo, pode falar um pouquinho mais do Ficube para a gente? Eu sou novo no mercado criptoativos. Eu tenho 25 anos de experiência em mercados convencionais. Só foi 2019, né? 2019 e 2020 que eu comecei a entender o que é o blockchain, que para mim é o futuro mesmo, e foi muito importante de finalmente cair a ficha, apesar de ficar assim perdendo muitas oportunidades no Bitcoin desde que nasceu assim uns 11 anos atrás. 11 anos atrás.
Mas é interessante sobre comportamento de preço independente do mercado. Pode ser mercado de ações, opções, futuros, criptoativos, commodities. Preço é o mesmo preço porque o comportamento de ser humano não muda. E quando a gente coloca todo mundo de um mercado, a gente tem um certo formato, uma estrutura que o preço faz e ele não foge disso. Então, eu tenho um modelo matemático onde eu meço o que está acontecendo no curto, no médio, no longo prazo, às vezes o muito longo prazo. E a gente faz várias combinações desses comportamentos de entender se o mercado está em tendência, onde o preço vai longe em pouco tempo, retorno de investimento muito bom, direção, não há dúvida, aceleração, velocidade, inércia, tendência é muito bom. A gente acaba perdendo dinheiro na consolidação, que é o oposto disso, e ganhando na tendência. Então, eu rastreio essas condições. O que o Marcelo falou sobre a falta de dados históricos, a gente até pode amenizar um pouquinho indo para um tempo gráfico menor, um tempo gráfico de 6 horas, 90 minutos. E a gente, sim, tem exatamente o mesmo comportamento nos criptoativos que a gente tem em qualquer outro mercado. Então, a gente vê o topo, saímos no topo. Eu acho que mais interessante e mais difícil é acreditar de tão longe que os criptoativos podem ir quando eles começam. Eu nunca tinha essa experiência de sair assim, e subir 10.000%. Olhando para o gráfico, eu falo assim, eu nunca vi nada igual. Então, essa volatilidade que tem muita oportunidade também dá susto na gente quando a gente começa primeiro a entrar nesse mercado. Porém, o comportamento de preço não muda, então o meu modelo serviu muito bem também nos criptoativos. Bom, a técnica que eu uso é o humor da minha mulher. De acordo com o humor dela, eu tomo decisões. Sério que o Blue Token está de acordo com... Pois é baseado no humor da minha mulher. Brincadeira à parte. Por que eu falei isso, né? E o que o Marcelo falou também, não tem tanto dado assim. A gente tem que trabalhar em períodos menores para realmente tomar a decisão. Então, a técnica que talvez que o Marcelo fala, deixa eu olhar o mercado, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar... Por quê? Porque não tem muito o que pesquisar. Não é como a Bolsa de Valores de Nova York, ou até mesmo a Bolsa de Valores do Brasil, onde tem dados, tem exemplos, você pode fazer backtest, tem um monte de coisa. Aqui, o seu backtest é bem reduzido, num mercado extremamente reduzido. E principal, que é a parte que mais me preocupa, né? Informação privilegiada. Se eu tiver informação privilegiada porque eu sou colega de alguns caras de exchanges, e eles falam, Rossello, entrou um monte de depósito de Tether aqui hoje. Pô, estão se posicionando para tomar uma decisão de compra. Espera aí, deixa eu ir também. Então, se o meu coleguinha, e não tem nenhum problema me ligar, vai alguém de uma bolsa de valor ligar para alguém e falar, ó, viu, tem uma posição de compra gigantesca aqui da Petrobras. Ele vai para a cadeia. Então, como a gente não tem regulamentação nisso, e de repente pode ser exchanges com má intenção, também podem estar tomando ações aonde pode prejudicar o seu trade. Então, qual é a ferramenta que a gente tem? Sentimento de mercado, trocar ideia entre especialistas, e a gente se fala, existem grupos onde a gente conversa para saber o que está acontecendo, e se basear no que está acontecendo no mercado no momento. Eu faço trade baseado nisso. Como é que está o mercado, o que o meu colega está fazendo, qual é a postura que ele está fazendo, o que ele acha que vai acontecer do Bitcoin. Converso com alguns donos de exchange, sim, tenho informação privilegiada, e aí tomo a minha decisão de como eu vou montar o meu livro de ofertas, como é que eu vou montar as minhas posições, seja de compra, seja de venda. Então, é isso que eu faço hoje, não tem nenhuma fórmula mágica. E se tem alguém achando que tem fórmula mágica, desiste, não vai ser trade, porque não dá. Então, você realmente tem que conhecer muito e não adianta mais pensar no Brasil. É global. Não adianta mais pensar das 9 às 5. É 24/7. Então, é muita informação e está disposto a tomar um risco gigantesco. Tomara que a CVM não esteja aqui, né? Agora... Bom,
Eu acho que tomara que esteja. Ainda não deixei para você, não. Eu tenho uma pergunta para o Rossello ainda, até em função disso. Rossello, você que tem, ainda tem empresa de mineração, né? Ainda continua rolando a empresa de mineração. Então, eu queria fazer uma pergunta específica relacionada a isso. A parte de mineração influencia? O que a tua empresa de mineração pode ajudar ou atrapalhar nessa parte de trade? Bom, a empresa já não é mais minha, porque a gente vendeu lá em 2019, mas eu continuo sendo advisor deles, né? E não só dessa que eu era, que a gente tinha, mas entre outras plantas de mineração pelo mundo afora. Sol já afetou. Hoje não afeta mais o preço. Não afeta, pode ter uma pequena contribuição, mas não afeta mais. Tanto é que você está vendo o preço saiu de não sei quanto, caiu para 19 mil e eles continuam minerando. A mineração não afetava tanto. E a maior prova que a mineração hoje não afeta, a preocupação do merge no Ethereum era grande porque os mineradores tinham o poder. Os mineradores poderiam, de repente, fazer com que o preço do Ethereum mudasse radicalmente. Olha o tamanho do ecossistema do Ethereum. O minerador é a menor parte desse ecossistema. O minerador do Bitcoin é a menor parte desse ecossistema. Se os mineradores pararem, vou fazer greve. Pode parar. O cara que está na Venezuela com a maquininha dele vai continuar minerando. O cara que está lá na Angola com a máquina dele vai continuar minerando. Então, a mineração, no mercado de hoje, não tem influência nenhuma. O Elon Musk, no mercado de hoje, também não tem mais influência, porque virou o bobo da corte. Então, a gente está vendo que o mercado está se profissionalizando, o que é bom. Quanto mais gente usar criptomoeda, maior o mercado, menos suscetível a problemas vai acontecer. Mas mineração hoje representa muito, muito pouco ao mercado e ao preço da criptomoeda. Boa. Felipe, aí, como é que te ajuda a fazer trade? Qual a sua análise? Legal. É muito interessante o que a turma falou sobre ferramentas, né, o ferramental e tudo mais. É muito importante, e já que o Rossello falou muito sobre manipulação e tal, a blockchain é um negócio muito legal, né? Porque tudo que está dentro da rede, ele é livre e auditado para que qualquer pessoa possa fazer uma análise. É claro que você pega uma blockchain hoje, por exemplo, o Ethereum, e você tem centenas de transações ali acontecendo num curtíssimo espaço de tempo, né? Milhares. Então você, de olho nu, você não consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente volta de novo para o mapeamento de bots, etc. Mas você tem serviços hoje em dia que fazem um mapeamento absurdamente profundo. Por exemplo, o CryptoQuant, por exemplo, o Glassnode, entre outras empresas, que você paga uma assinatura. Para a gente que é brasileiro e ganha em real é um pouquinho mais salgado, mas para quem mora fora e ganha em dólar e tal, não é tão caro assim. E o cara tem ali informações assim, quase que em tempo real, ali em questão de 10 minutos, se algum bacana mandou ali alguns milhões de dólares para uma corretora A, B ou C. Ou se teve um fluxo de entrada ou fluxo de saída muito grande numa corretora, numa moeda XYZ. Então, hoje, a gente tem esse tipo de informação muito claro, obviamente, sabendo onde você está indo buscar. Diferente, como o Rossello comentou, por exemplo, se alguém estiver fazendo algum inside trading ou alguma coisa, alguma informação privilegiada, a gente só vai saber se alguém acabar delatando alguma coisa do tipo. A gente não sabe. No mercado cripto, essa informação hoje ela está toda aberta. E assim, para quem faz trade baseado em fundamentos ou em movimentações de blockchain, são uma excelente fonte de dados, né? Eu gosto muito de utilizar os dados on-chain para mostrar para mim que direção que está o sentimento do mercado naquele momento. Agora, em questão de trade, eu não sou o cara do trade, do day trade e tal. Eu gosto de uma coisa um pouco mais de longo prazo. Eu acho que performa melhor na minha forma de entender, na minha forma de investir. E assim, já que a gente está falando tanto de bot, né? Por que a gente imagina que esses caras são os inimigos, né? Por que a gente precisa ir contra esses caras e por que a gente não pode ir a favor desses caras? Em 2018, a gente foi a primeira empresa do Brasil a fazer bots sistematizados para o carinha, qualquer pessoa, conseguir fazer ali o seu trade, independente de como estiver o mercado. A gente evoluiu isso, né? Então, a gente tinha os sinais Bitnada, a gente chegou a ter mais de 10 mil alunos, né, pessoas ali utilizando ali todos os dias e tal. A gente evoluiu isso para um produto chamado ARM, que é um trade quantitativo para criptomoedas. São setups que a gente avalia e faz backtest. A gente tem uma plataforma própria de backtests
Porque o Rossello falou, e bem disse, é muito difícil a gente extrair esses dados. Então a gente fez uma plataforma inteira para backtest, para rodar backtest, ver como é que aquela moeda, ou aquele determinado ativo, ou aquele determinado setup, né, que é um conjunto de regras, performa, e a gente consegue mastigar isso. Hoje a gente tem a evolução da evolução que a gente tem lá no Crypto Select, que é uma forma muito barata, muito acessível, de qualquer pessoa que está começando a fazer trade conseguir fazer, operar, inclusive de forma automatizada, com alguns robôs que a gente tem lá, incluso lá na nossa plataforma. Então, assim, eu não acho só que a gente tem que olhar os bots como um inimigo, e sim como uma forma da gente pegar e... Pô, se esses caras estão ganhando dinheiro, por que a gente não pode ir junto com eles? Não precisa ser o inimigo, né? Vamos junto. Então, quer dizer, os setups automatizados, eles são já feitos e analisados a partir dos bots, é isso? Mais ou menos. A gente tem, por exemplo, um analista técnico CNPIT, que é o Henrique Paiva, um cara com muita experiência, e ele conseguiu adaptar alguns setups que ele já performava em bolsa e tudo mais, ele conseguiu adaptar isso para criptomoedas. E aí a gente tem um robô que, de forma quantitativa, fica ali 24 horas por dia mapeando tendência, mapeando volume, mapeando sentimento, etc., e consegue ter alguma taxa boa de acerto. Por exemplo, em 2021, antes agora dessa queda, a gente teve em dólar, a gente teve trade com criptomoedas em dólar, a gente teve um rendimento de 61%. Né, isso bate a gigantesca maioria dos fundos do mundo. Né, são poucos que conseguiram superar isso. Então, CVM, ele não está falando para as pessoas, tá? Ele só está dando o informativo, viu, CVM? Isso aí. Boa. Agora, é muito interessante, pensando e fazendo uma comparação do que o Rossello falou com o que o Felipe falou, porque quando o Rossello falou até de ter informações das exchanges, ele está falando de exchanges centralizadas. Então, esse posicionamento que ele está falando, o pessoal nas exchanges está se posicionando em Tether ou está se posicionando em cripto, são coisas que o Felipe não consegue ver on-chain. Porque o book da exchange, ele é um book que só acontece lá dentro, né? Para a gente, é o banco de dados da exchange que está dizendo alguma coisa. Isso não está aparecendo on-chain. Então, isso não aparece na análise do Felipe, né? Na on-chain, não. Mas todas essas plataformas, por exemplo, a Glassnode, a CryptoQuant, eles conseguem mapear dentro do book de ofertas. Então, muita coisa se consegue tirar ali de dentro. Eu explico por quê. Porque, geralmente, eles têm uma conta dentro da exchange. Exato. E o book da exchange é público. Então, esse cara consegue fazer um cross entre o que está lá, tanto é que tem um serviço bastante comum, que é quando vê carteiras de criptomoedas grandes, gigantescas, esses caras também avisam. Então, peraí, se uma whale, que é para um cara que tem muita criptomoeda, ele movimentou da carteira dele uma quantidade gigantesca de Bitcoin para a plataforma lá da Bitfinex, adivinha? Né? Só não daria para pegar os dólares, né? Aquele exemplo que ele deu, que entrou um grande número de dólares ali para comprar, esse você não conseguiria pegar. Porque o dinheiro fiat, o dinheiro que está entrando para comprar Bitcoin. Então, talvez você não conseguiria pegar a parte inicial. Mas, de qualquer forma, para o cara conseguir colocar, depositar e começar a comprar, a corretora vai ter que ter esses Bitcoins. Você precisa ter alguém que deposita e isso fica on-chain, né? A gente consegue ver on-chain essa movimentação acontecendo. Boa, eu nem tinha lembrado que a gente tem as APIs abertas, né? Então, isso que eu falei, realmente, você consegue ter a movimentação da exchange também. E uma coisa, sobre o Ficube, existe automatização no Ficube para chegar nas análises? Sim. O modelo, alguns indicadores que estão sendo rastreados sempre 24 horas também. É um sistema expectativa positiva, estatística, matemática. É um robô mesmo. Um robô que acha os setups. Boa. E quando a gente está falando até em robôs, em setup, em matemática, tudo isso é probabilidade, né? Tudo isso que a gente está fazendo são questões de aumentar as probabilidades, né? Sim, probabilidade. O que a gente mede normalmente, taxa de acerto, se você tiver um trade system, dependendo, né? Mas se tiver um trade system acima de 50% de taxa de acerto já é muito bom. A nossa está na faixa de 62%. E outra coisa que a gente precisa olhar é quando a gente entra na oportunidade, se a gente tem um alvo distante em relação do risco que a gente vai fazer. Então, precisa de 2,5, acima de 2,5 e acima de 50% de taxa de acerto. E assim, se eu te der para você uma moeda, e um lado está escrito positivo 3, outro lado negativo 1. Você vai jogar isso 100 vezes e no fim você vai contar quanto você ganhou, né? Isso é expectativa positiva. Você não está preocupado se cada jogo individual vai cair no positivo 1 ou positivo 3 ou negativo 1. Você sabe que no longo prazo esse jogo tem probabilidade estatística de dar dinheiro.
Então, a gente fala muito sobre a disciplina na execução do sistema. Por isso, o sistema automatizado, né, que nem o Felipe tem também, isso é muito importante, porque você não vai duvidar, dessa vez eu não sei se vai, não, a última vez não foi, então dessa vez vai. Não, não é nada disso. Executar um trade system matemática e estatístico com disciplina, consistência, dinheiro na conta é uma consequência. Inclusive, a parte mais difícil, né, que é o gerenciamento de risco associado com isso, tirar o lado psicológico. Sim, muito bom. Agora, a gente passou assim da questão da comparação do mercado tradicional com o mercado de trade em cripto, e aí eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de uma particularidade do mercado de trade em cripto, porque a gente falou até muito de exchanges centralizadas, o Felipe começou a falar de descentralizada, e agora eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do que se isso muda para DeFi, para as exchanges descentralizadas, ou qual é a sua operação, ou qual é o seu envolvimento com trade em exchange descentralizada. E eu vou pedir para começar pelo Rossello, e aí a gente roda assim agora. Legal. Eu acho que sim, as DEX vieram para colocar em xeque realmente as exchanges centralizadas. Até porque DEX ela resolve alguns problemas que a gente vê, e eu sou particularmente muito contra. Toda exchange centralizada você tem a questão de KYC, que é Know Your Customer. Então, você está dando e você está deixando a sua criptomoeda lá numa centralizada, na exchange centralizada. Então, está correndo o risco, por mais bonzinho que, por exemplo, seja o dono da exchange, se ele receber uma ordem judicial de travar a conta de todo mundo, lá dançou. Já era, não tem conversa. Ele não vai para a cadeia porque ele não quis cumprir a ordem, ele vai cumprir. Então, numa exchange centralizada, você tem esse problema. Por melhor que seja, por mais legal que seja, aí você tem que mandar o KYC, né, pode vazar as informações dos seus dados e cair numa dark web. Então, tem um problema muito sério. As DEX vieram justamente para o quê? Dar tranquilidade para aquele trader que não quer mandar essas informações para lá. Ele consegue, já existem DEX muito boas que te permitem fazer volumes muito altos. Então, eu acho que assim, eu uso bastante, né? Uma que eu uso bastante é a da Sun, né? Do Justin Sun, que é uma DEX. Eu uso um pouquinho lá da PancakeSwap. Então, são DEX que são fáceis de usar. Porém, essa foi a primeira leva. As novas que estão chegando possibilita volumes muito maiores. A parte melhor para mim é, agora eu controlo a quantidade de cripto. O poder está na minha mão. Eu só autorizo, eu só assino aquela transação quando realmente eu tiver que assinar. Então, isso começou a me dar mais tranquilidade de não ter que deixar, por mais eu opero dentro da Bitfinex, eu tenho total confiança no que eles fazem, mas se em algum momento um governo louco decidir tomar uma atitude gigantesca contra uma exchange dessa, ele não tem o que fazer, ele vai ter que travar todo mundo lá dentro, travar todas as contas. Já em DEX, não. Então, para mim, Sol, eu acho que a melhor coisa, a DEX vai fazer com que esse mercado todo dê uma chacoalhada por conta das facilidades que ela dá. Boa, eu até esqueci um pouquinho de falar, então, até para os nossos iniciantes também, né? DEX é Decentralized Exchange, que é o que a gente está falando de exchange descentralizada, que são exchanges onde você assina as transações para trocar uma moeda para outra diretamente da sua carteira de criptomoeda. Você não está depositando em um lugar para que os trades aconteçam só lá dentro. Então, isso que é exchange descentralizada. Antes de falar para o Felipe, Rossello, mas você acabou de falar de novo de não ter controle de KYC. O que você está fazendo na Bitfinex, hein? Me explica melhor a história. Bom, rapidinho para o Felipe poder falar. A gente só criou uma ferramenta muito fácil, a Bitfinex tem todo um nível de KYC lá. A gente só facilitou para os usuários. Então, para quem quer operar na Bitfinex, a Bitfinex tem a base de operação com o Tether. Para quem quer trabalhar, vai fazer um Pix para uma chave aleatória, sem KYC nenhum. Vai mandar um Pix direto para uma chave aleatória nossa, da SmartPay, é convertido em 10 segundos em Tether, que cai direto na plataforma da Bitfinex. E ontem a Bitfinex acabou de disponibilizar para os usuários que têm Tether na rede Tron, tem um campo Memo ali. No campo Memo você coloca a sua chave Pix, vai mandar o Tether para o nosso endereço de carteira, o nosso endereço de conversão, instantaneamente é convertido para a sua conta corrente aqui no Brasil.
também sem nenhum tipo de KYC, fazendo completamente direto. Foi isso que a gente fez para poder conectar a Bank Chain com a blockchain. Boa. E aí, Felipe, vamos lá. Bacana. Eu acho que o maior gargalo que a gente tem no mercado cripto hoje é a custódia. E muita gente acha que o grande gargalo, o grande problema da criptomoeda é a volatilidade e tal. A volatilidade está intrínseca, né, no nosso mercado cripto. Mas a custódia é o grande problema. Por quê? Porque não é só, você não depende somente da boa vontade do custodiante, ou seja, do dono da corretora. Você depende de vários outros fatores. Um bug na corretora, um hack, um roubo, um confisco, uma falência. Olha quanta empresa a gente viu no Brasil, 2018, 19, 20, sei lá, falindo, entrando em falência, recuperação judicial e etc. E o dinheiro da galera, que é o investidor, é perdido. Primeiro vem os grandes credores, depois vem Na verdade, primeiro vem o Estado, depois os grandes credores, depois funcionários, e o carinha que foi lá e botou o dinheiro da sua economia, achando que estava comprando Bitcoin, e de fato estava, e deixando a custódia na mão de uma pessoa responsável, no final das contas ele perdeu, às vezes, o dinheiro de uma economia, de uma vida inteira. E a Dexol, ela traz, ela extermina o nosso gargalo da custódia, que é você não precisar deixar para um terceiro custodiar o seu dinheiro, ou seja, você faz isso através da sua carteira e você vai interagir, né, são os swaps, você interage direto de um contrato, direto com um contrato, ou seja, é uma forma muito mais segura, porque a sua exposição ela fica limitada no momento da operação. E aí você fala assim, poxa, Felipe, mas a gente não consegue ainda fazer grandes plataformas de trade. Errado. Hoje a gente já tem algumas plataformas muito boas, por exemplo, a DYDX, que ela faz trade de futuros descentralizados numa segunda camada do Ethereum. A gente tem, por exemplo, para quem não quiser ir para opções, a gente tem até uma plataforma brasileira de opções descentralizadas, mas a gente Pods, tem... isso? Isso. Adoro a Pods. Pods, muito boa. E a gente tem também algum início de book de ofertas em corretoras descentralizadas, que ainda tem um gargalo que é a centralização da informação do book de oferta. Por exemplo, a OneInt. A OneInt está fazendo isso, a própria PancakeSwap. Então, assim, a gente está naquele nível que a gente gostaria, 100% trade descentralizado. Ainda não, mas a gente está chegando, é um processo. Acredito que nos próximos 1, 2, 3, 4 anos, a gente vai estar muito mais avançado. E o DeFi é um negócio que a gente precisa estudar. Turma, estudem os conceitos do DeFi, porque é um mar aberto, é um mar azul. Eu até quero falar uma coisa da OneInt, assim, 2 comentários muito divertidos dela. Primeiro, a OneInt, ela já é um agregador, né? Ele já pega... Agregador de DEX. Exato. Então, ao invés, ele consulta as DEX para te falar onde é melhor você fazer o trade naquele momento. Isso já é muito legal. Mas eu queria contar uma história para vocês da OneInt, que eu descobri agora há pouco tempo, que a OneInt começou no mesmo hackathon que eu. Tá? Então, o hackathon de Nova York de 2019, a OneInt começou lá. Eu ganhei o prêmio... Mas você não começou em 2019, que eu já vi palestra sua em assim, 2000 não, eu falei, eu comecei em 2017. Tá. Mas 2019 foi o primeiro hackathon que eu ganhei um prêmio, Tá. que foi lá de Nova York. Eu ganhei prêmio fazendo um robô de arbitragem para exchange descentralizada, que eu fiz, brinquei com ele para mim, mas nunca levei ele para frente. A OneInt começou no mesmo hackathon, eles não ganharam prêmio, nada. E eles continuaram, exatamente porque eles acreditavam no projeto deles, eles continuaram batalhando por projeto deles, eles somente ficaram assim consolidados e famosos em 2020. Então, olha que louco, isso em tempo cripto é gigante, né? Então, é uma exchange que eu admiro muito, até a trajetória deles e a questão de acreditar no projeto deles. E, gente, eles começaram no hackathon, isso é muito divertido de saber. Não, e hoje a OneInt é o maior agregador de corretoras descentralizadas de todo o DeFi. A galera vai buscar, a galera rata de DeFi, ela vai buscar onde está a liquidez direto na OneInt. Que legal saber que começou lá em 2019, que legal. Eu fiquei muito feliz, eu descobri até com uma palestra deles, com o desenvolvedor deles há pouco tempo, assim. Foi muito divertido saber disso. E aí, Marcelo, conta aí, exchange descentralizada. Eu vou colocar só uma pulga, que acho que é talvez a discussão mais latente que a gente tem no mercado hoje com relação a DeFi, que é a parte de regulação. Porque hoje é muito bonito, né? A gente está falando aqui, é legal. Eu acho que o mercado cripto foi criado, o Bitcoin foi criado para ser descentralizado. E a gente gostaria realmente que fosse tudo isso mesmo. Olha, você vai lá, não tem que fazer KYC, não tem que fazer nada, você troca. Isso está funcionando hoje, mas a gente ainda não sabe como é que esse mercado vai reagir ou vai se adaptar com a regulação que está acontecendo. A gente teve recentemente o problema lá com o Tornado Cash,
que é não é uma DEX, mas é um local onde você pode fazer a mistura de criptomoedas, que muita gente vai dizer que é só utilizado por gente que quer fazer lavagem de dinheiro ou coisas assim, mas tem pessoas que estão querendo simplesmente ficar anônimas, ficar, né, de alguma forma anônimas, não querem ter ligação do seu dinheiro com... Então, assim, óbvio que aquilo é usado para crime, mas você pode usar um carro para matar alguém, isso é um crime também, então, não é a ferramenta que é o problema, né? E o ataque foi feito diretamente, né, do Estado contra a Tornado Cash agora, e eu acho que a gente vai ver muito disso ainda. Então, o trade no DeFi, nas DEX, é tudo que a gente sonha para o mercado, né? Eu só não sei ainda como é que isso vai se comportar com o Estado porque isso vai começar a incomodar cada vez mais, porque o volume da Uniswap está crescendo absurdamente, né? Recentemente está crescendo muito, está ficando já entre os maiores volumes negociados, né? A DYDX está crescendo também, o Felipe falou, já está negociando $1 bilhão por dia, é um volume muito grande, a gente está no bear market, né? E isso vai começar a incomodar, e o único ponto que acho que a gente... de alguma forma é positivo também, a gente tem que ter essa discussão, né? Até onde que tem que ser totalmente aberto, até onde você tem que ter privacidade, até onde não tem. E eu acho que a gente está vendo essa discussão agora, ela começando agora e ela vai evoluir muito ainda. Eu tenho uns comentários até relacionado a isso, né? Um deles, até eu lembro que foi em julho do ano passado, que a gente estava até no Hackathon de Paris, quando a própria Uniswap tirou do front-end alguns tokens, que por causa de regulação eles tiveram que fazer isso. Aí a gente no Hackathon até estava nem sei se foi a sério, foi um outro grupo de amigos aí, estava criando outro front-end só para listar esses tokens que não estavam mais listados na Uniswap. Porque, gente, a gente está falando de smart contract. Cada parzinho de moedas que tem na Uniswap é um smart contract. Não dá para parar. O pessoal, aquele país não quer mais que aquilo lá seja negociado, sinto muito, está no smart contract e vai continuar sendo negociado. Pode não ter front-end, mas é negociado. A mesma coisa, o Tornado Cash, então, até para o pessoal entender, o Tornado Cash ele é uma ferramenta onde você poderia depositar 10 ou não lembro outro número em Ethers, e daí você retirava, e o que retirou não era mais o da sua carteira, era da carteira de outra pessoa. E aí você já não sabe mais. Porque um dos problemas do Ethereum é que a sua carteira, se você mandou uma criptomoeda para alguém, e a pessoa sabe o número da sua carteira, ela pode rastrear todas as transações que você fez. E você fica, inclusive, vulnerável da pessoa saber todo o dinheiro que você tem. Então, é muito comum você usar o Tornado Cash simplesmente para fazer um pagamento para alguém e para não deixar todo o seu histórico de transação público. E, basicamente, o desenvolvedor principal do Tornado Cash foi preso e teve, inclusive, assim, uma coisa que é muito grave, até a colaboração de grandes empresas, como a própria Microsoft, como o GitHub, tirar o código-fonte do GitHub, umas coisas assim absurdas, tirar o front-end do Tornado Cash no ar. O Tornado Cash está funcionando? Sim, está, e vai continuar, porque é um smart contract. E a gente tem, pelo menos, esse poder aí do código aí na mão. Gente, eu sou desenvolvedora, tá? Então, na hora que fala em smart contract, código, aí, assim, a paixão sobe, assim. Vamos lá, Bo, fala de alguma coisa. Você tem usado o DEX? Como que é para você? Você acabou de ver uma amostra de tudo que eu não entendo. Ai. Eu acho que o exchange descentralizado é o futuro e eu estou querendo entender como é que eu vou ter acesso dos dados necessários para plugar o meu modelo nesses DEX para poder fazer essas operações e também o que vai ser necessário no desenvolvimento de novas tecnologias para fazer isso automaticamente para mim. Outra coisa que eu acho interessantíssimo é que todos esses jogos que a gente vê hoje em dia, né, no blockchain, inclusive mundos virtuais, no metaverso, etc., onde nós vamos ter vários mercados que vão ser também operados por pessoas que têm o mesmo comportamento que nós temos hoje em dia no mundo real. Então, como é que eu vou ter acesso dos dados nesses jogos e como as pessoas estão se comportando e comprando e vendendo? Porque esse modelo, né, não vai mudar. Não muda se é centralizado, descentralizado, se é metaverso, se é o mundo real. Nosso comportamento vai ser igual.
Então, o modelo Ficube vai funcionar. Só que eu não sei como criar tecnologia de ver tudo isso e fazer acontecer. Uau, quer dizer, a gente já está falando agora de trade no metaverso, tá, gente? Olha só para onde a gente foi parar. Bom, a gente tem pouco tempo, então eu queria que vocês fizessem um encerramento dando uma dica para os iniciantes. Então, o pessoal que está aí assistindo a gente, qual é a sua dica de trade para eles começarem? Felipe, começa aí. Olha, como todo mundo aqui vai dar uma dica de trade, eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma dica sobre o mercado. E o que o Bo falou, ele só reforça uma tese que eu tenho muito forte, que é sobre o DeFi, e a gente engloba criptomoedas ser um oceano azul a ser explorado. O Bo acabou de citar um problema que eu acho que eu nem sabia que existia, e talvez seja a oportunidade de alguém desenvolver um método, desenvolver uma colheita de dados e jogar no mundo como os caras lá em 2019 fizeram Aí, na OneInt e isso são aí. hoje a maior agregadora de DEX. Então, assim, a dica que eu dou, não fica só ligado em especulação de moeda. Tá tudo bem quem faz, eu gosto, é maravilhoso, tá tudo certo, a gente tem o nosso método. Mas vamos olhar para o mercado de cripto como um embrião, um negócio muito incipiente, que nasceu há 13 anos atrás e agora está virando, está saindo da bebezice e está entrando na adolescência. Fiquem ligados nisso. Qual que é teu canal, Felipe, para o pessoal te seguir e tal, para aprender com você? Aprender comigo eu não sei, mas se quiser seguir, é canal Bitnada, lá no YouTube. Obrigada. Agora, não, vou passar para cá, o Marcelo agora. Vou deixar você por último. Bom, acho que a principal dica que eu posso deixar para vocês com relação a trade é, primeira coisa, né? Não fiquem só estudando, coloquem em prática, com um pouquinho. Com um pouquinho, Com né? pouca Não coisa. muito. Começa sempre pequeno. Como o Bo disse, acho que é o principal de tudo, o gerenciamento de risco, que é o quanto dinheiro, o quanto você expõe do seu capital ao trade, e seguir a metodologia que for, seja do Bo, seja do Felipe, seja de quem for, mas siga a risca e faça aquilo da forma que foi planejado. O que destrói os traders, e eu sei disso por experiência própria, é o psicológico, sempre vai ser. Então, começar pequeno, né, colocar dinheiro de verdade, porque a gente acha que está aprendendo quando você estuda, né? Mas você não está aprendendo, você só aprende de verdade quando você vê seu dinheiro diminuindo, aumentando. Eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Vai lá, coloca um pouquinho de dinheiro, faz os primeiros testes, siga a metodologia à risca, que vocês, no longo prazo, vocês vão acabar aprendendo e tal. E eu, particularmente, não sou fãzaço de ficar fazendo trade muito, não. Mas acho que, para quem quer fazer, né, a gente está falando de trade aqui, acho que esse é o caminho. O psicológico não tem... O estudo não mexe com o psicológico, né? Esse que é o ponto, quando só estuda, né? E para o pessoal aprender mais com você, Marcelo, como é que pode... Marcelo com 2 L's Paz, é só me procurar no YouTube, no Instagram, que me encontra lá. Tá ótimo. Boa dica para o pessoal. A gente vai com calma, porque ganhar dinheiro no mercado, qualquer mercado de renda variável, não é fácil. As pessoas, às vezes, são enganadas por pessoas mandando mensagens nas redes sociais que você precisa só abrir uma conta aqui e aí seguir o meu sinal mágico e de repente seus 100 reais vai virar 10 mil reais em 3 meses. Inclusive tem muitas pessoas fazendo fakes nos nossos perfis e pedindo dinheiro na madrugada, no final de semana, etc. A gente não faz isso, tá? Não cai nessas coisas aqui. Então, é uma coisa especular, é uma coisa investir. Eu acho que a gente está numa situação bastante interessante do ponto de vista do longo prazo em relação de vários criptoativos com grande reputação e grande futuro. Então, põe 100 reais por mês e começa a comprar, porque a gente pode cair um pouquinho mais, mas daqui uns 3, 6, 10 anos, você vai ver. Talvez você não saiba, mas eu sou americano, eu cresci nos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Foi o nascimento do personal computer, software, telefone celular, internet, semicondutor, redes sociais. E você não consegue imaginar como é que é hoje em dia sem essas tecnologias. Eles nasceram nesses anos 80 e 90. O blockchain vai ser a mesma coisa. Daqui a uns 20 anos você não vai poder entender como é que está o mundo sem o blockchain. Então, às vezes é muito difícil. Nós que somos traders, que têm 25 anos de experiência, entende como especular, mas com uma psicologia muito saudável, muito bem desenvolvida. O principiante não tem isso. Então, siga pessoas assim de qualidade, que querem seu bem, vai com calma, vai estudando e assim praticando com um pouco de dinheiro. Eventualmente você vai ver, dá para fazer,
Mas se você não fizer isso, a chance é muito grande de se machucar. A gente não quer isso para vocês. Muito bom, Bom, Rossello. para mim vai ser bem rapidinho. Eles falaram tudo. Então, a dica que eu dou, devagar, pergunta, pergunta, pergunta. Nunca gaste o dinheiro, aquele que você não pode perder. Nunca faça isso. Ou não invista numa criptomoeda porque o coleguinha falou. Ou porque tal falou. Se o escudeiro falou, compra tal, pergunta para o Marcelo. Pergunta para a Sol. Pergunta para o Bo, pergunta para o Rossello. Não tome uma decisão porque o seu colega falou que é legal comprar. Muito devagar, muito cuidado. E só para finalizar, conta para a pessoa que você confia, alguém que você confia, que você está operando criptomoeda. Porque se você perder, de repente, a memória, acontecer alguma coisa, pelo menos a pessoa sabe que você tem criptomoeda. Tá? Então, devagar, muito devagar e estuda. Mas começa devagarinho, R$100 não vai doer. Boa. E até para reforçar isso que o Rossello falou, então, gente, não coloca o dinheiro do aluguel, não coloca o dinheiro da conta de luz, tá? É só aquele dinheiro que, se você perder, você chora um pouquinho, mas não faz falta na sua vida. Bom, muito obrigada, pessoal. Eu acho que foi uma conversa muito legal. Eu me diverti muito aqui com vocês. E é isso aí. Nos vemos por aí, no próximo painel. Tchau, gente. Obrigado aí aos nossos convidados aí. Fazer uma foto? Vamos lá, juntar para foto. Vamos lá. Maravilha. Instagram bombando, é isso aí.